ótimo. Pessoal, então, boa noite a todos. Nós vamos iniciar, né? Que já passaram 6 minutos. Estava esperando que o pessoal entrasse. Então, é um grande prazer hoje ter aqui o Daniel Abud e o Luiz Henrique Castro Afonso para nos falar, então, do que a gente tem de evidência do tratamento endovascular do AVC agudo e o protocolo de atendimento num grande centro, que é Ribeirão Preto, que é um modelo para todos nós. Então, vai ser excelente a gente poder ouvir evidência e o protocolo deles, e depois voltar com o Raul, Otávio e Gisele para a gente discutir junto com vocês dúvidas, possibilidades e o que a gente tem aí pela frente, certo? Então, vai começar com o Luiz Henrique. Vamos começar, Luiz? Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Sheila, pelo convite. Obrigado a todos os participantes. Tá dando para ver, Sheila? Tá excelente. Pode começar. Então, vou falar para vocês sobre a evidência atual do tratamento endovascular do AVC agudo. Eu vou falar em português, mas como tem participantes de outros lugares, eu coloquei o texto em inglês, que é fácil entendimento para todo mundo. Alguns tópicos vão ser discutidos nessa apresentação sobre a gravidade das oclusões de grande vaso e o grande problema que a gente tem pela frente, a era dos stent retrievers e os resultados dos estudos que foram revolucionários e que mudaram os paradigmas do tratamento. Alguns resultados dos grandes registros de mundo real da trombectomia nessa era pós-stent retriever e compreender o impacto clínico da trombectomia, como nós podemos interpretar esses resultados do ponto de vista do paciente, da incapacidade, do NNT, né, e o poder desse tratamento comparando com outros tratamentos clássicos da medicina. E, por final, um assunto que eu acho bem interessante, coloquei aqui, se a trombectomia muda ou não a mortalidade dos pacientes. Então, o começo dessa história, ela começa com os AVCs causados por oclusões de grandes vasos. E esse trabalho mostra um pouco da história natural desse tipo de quadro, e que vocês veem uma oclusão de basilar, qual a porcentagem de pacientes que vão ficar com sequela grave e de mortalidade. Então, a cada local de oclusão de grande vaso, vocês veem como a história natural dessa doença é muito grave. Uma oclusão de carótida distal, que 90% dos pacientes vão ficar com uma sequela grave e mortalidade de 23%. A oclusão da carótida em tandem também, ela segue o mesmo caminho, e as oclusões da cerebral média também. Então, a história natural dessa doença é muito grave. Em média, como a gente pode entender o efeito do trombolítico endovenoso nesse tipo de AVC, que é o AVC causado por oclusão de grande vaso. Então, tem alguns trabalhos que mostram a taxa de recanalização com trombolítico, como vocês veem, basilar 5%, uma oclusão de carótida apenas 6% recanaliza com trombolítico. À medida que a gente vai caminhando para a árvore arterial distal, aumenta as chances do trombolítico sistêmico funcionar. Então, chega lá em M2, a taxa de recanalização é 44%, né? Isso depende também da carga de trombo, quanto maior volume de trombo, menor a chance do RTPA funcionar. Em média, uma oclusão de grande vaso vai abrir apenas 10 a 20% dos casos, ou seja, isso é pouco, esse paciente evolui mal. E aí que entra o papel da trombectomia. Como nós tem muitos alunos aí assistindo, né, pessoas que têm pouco contato com trombectomia, eu vou mostrar 2 exemplos da trombectomia, como ela é feita, só para ilustrar o que nós vamos falar daqui em diante. Então, aqui é um caso de oclusão da cerebral média esquerda. Aqui é a colocação de um stent retriever, que é esse dispositivo. Ele é colocado através do trombo e ele é puxado, aberto, arrastando, trazendo esse trombo para fora da circulação. Então, esse é o nosso resultado no início, e é isso que a gente tem depois da trombectomia, né? Uma recanalização completa do território cerebral média esquerda. Aqui um outro exemplo, que é um dispositivo um pouco mais recente, que é um catéter de aspiração, chamado Large Bore Catheter. Então, esse catéter também ele funciona muito bem, uma oclusão da carótida distal.
A imagem, a gente vê esse catéter inserido no trombo, e a gente provoca uma aspiração através de uma bomba, conseguindo tirar fragmentos de trombo e abrindo também. Então, nós temos essas duas modalidades de forma geral da trombectomia hoje. Mas o tratamento endovascular, ele começa há muito tempo atrás. Então, o primeiro relato que eu consegui encontrar na internet, na pesquisa bibliográfica, é de um tratamento de injeção de trombolítico numa oclusão de basilar em 1982. Naquela época, se fazia injeção de trombolítico, fragmentação do coágulo com guia, com microcatéter, a artéria abria, a taxa de recanalização era baixa e era demorado. Em 2013, nós tivemos 3 trials grandes mostrando que o tratamento endovascular dessa maneira, usando trombolítico interarterial, manipulando o trombo, ele não era muito diferente da trombólise sistêmica. Então, em 2014, que tem essa quebra de paradigma, essa mudança, e essa mudança, ela tem algumas explicações. Uma delas é a tecnologia do stent retriever, que é um dispositivo excelente, que funciona muito bem, e também o uso da indicação do tratamento endovascular ser indicado para oclusões de grande vaso e não oclusões muito distais. E de lá para cá, nós temos uma série de estudos grandes publicados, registros, né, mostrando cada vez mais o efeito desse tratamento. E esse ano nós já temos aí os estudos, o nosso Resilient, né, que a Sheila já apresentou os resultados preliminares, e mostrando que a trombectomia aqui no Brasil também ela é eficaz, e ela também é segura. O estudo Basics, em que o Brasil participou, também está em fase de publicação, que é a trombectomia na oclusão da basilar, né, e 2 estudos, um chinês e um japonês, que estão aí acabando de sair, né, estão sendo publicados agora, sobre o efeito da trombectomia com e sem o trombolítico. Então, isso tudo é bem novo, a gente vai ter isso em breve. Bom, vou resumir de maneira simples os estudos fundamentais, aqueles estudos que foram mais importantes, que mudaram a nossa conduta no dia a dia, começando aqui do NINDS, o ECAS-3, né, que indica, de maneira geral, o que mais pesava para indicar uma trombólise era o tempo e a tomografia sem contraste. Na nossa quebra de paradigma da trombectomia com o Mr. Clean, o que é acrescentado além disso, além da tomografia, do tempo, entra a angiotomografia. Então, a angiotomografia é uma ferramenta fundamental nesse novo tempo que a gente está vivendo. Em 2017, tivemos aí o DEFUSE e o DOWN, e esses trials, eles conseguiram capturar os pacientes que estavam com AVC além das 6 horas, né, até 16, até 24 horas, e aqui os estudos usaram ferramentas mais complexas, né, a avaliação de tomografia por perfusão, que é a avaliação funcional, e no caso do Down, ainda ele considera parâmetros clínicos, como NAE de idade. Vou resumir os principais resultados desses estudos aqui para vocês. Então, o Mr. Clean, ele foi um estudo holandês, incluiu 500 pacientes, então foram randomizados para receber trombolítico e trombectomia versus o trombolítico, né? O que esse estudo ele exigia, o critério de inclusão? Basicamente, o paciente tinha que chegar dentro de 6 horas, tinha que ter uma tomografia favorável, que é uma área de isquemia menor que 1/3 território cerebral média, né, ou uma aspects aí 6 a 10, e ele necessariamente tinha que ter uma oclusão do território carotídeo até a artéria cerebral média, esse desenho em azul. E esse estudo mostrou o seguinte: esse bonequinho andando, ele significa para a gente aqui, para facilitar, um ranking de 0 a 2. O que é isso? É o paciente que ele sai do tratamento com uma recuperação favorável, ele sai às vezes assintomático ou às vezes com um pouco de sequela, mas que não impedem ele de viver, ele vive independente da ajuda de outros. Então esse é o ranking 0 a 2, e a gente vê que o braço da trombectomia, ele teve uma porcentagem de 32, quase 33% de pacientes com esse ranking 0 a 2, que foi superior ao trombolítico apenas. As taxas de hemorragia e mortalidade foram similares, não tiveram diferenças. Bom, essa diferença de 3,5%, ela é grande, ela é pequena, o que significa isso? A gente enxerga isso de outra maneira, através da odds ratio, e aqui tem uma odds ratio, uma chance do paciente recebendo a trombectomia, ele tem uma chance de evoluir com um desfecho funcional favorável em 1,67 vezes a mais. Então, também pode ser entendido isso como um número necessário para tratar
aí de 7. Então, você trata 7 pacientes para deixar um com ausência de sequela grave ou independência funcional em 3 meses. Depois do Mr. Clean, outros 4 trials foram publicados muito rapidamente e foi feita uma meta-análise chamada HERMES. Essa meta-análise é bem famosa, em que foram analisados todos esses 5 trials juntos aí, e eu vou mostrar o resultado disso. Então, são 1.287 pacientes com oclusão do território carotídeo e artéria cerebral média, e a gente consegue ver essa diferença no desfecho funcional. Então, você tem uma diferença de quase 20% em porcentagem absoluta. Já o sangramento sintomático, ele permanece abaixo e parecido com o que era apenas o alteplase, né? E a mortalidade, ela é similar também. Isso representa uma odds ratio de 2,5 e um NNT de 8, ok? O Down, ele é um estudo que pegou o paciente já numa fase tardia, é o paciente visto bem após as 6 horas, mas dentro de 24 horas, que tinha uma tomografia favorável, que tinha uma oclusão de carótido M1, e aí entra uma fórmula para avaliar se ele tinha um mismatch, se ele tinha uma área de penumbra. Essa fórmula inclui a perfusão, seja por tomorressonância, usando a plataforma RAPID, e essa sequência de critérios de inclusão, considerando a idade, o NIAID e o CORE, que é visto ali na perfusão como aquele parâmetro CBF. Então, a gente anda com isso. Isso tem protocolo nos hospitais, né? A gente sempre categoriza o paciente aí, se ele preenche esse critério, ele pode ser tratado após as 6 horas e dentro de 24 horas. O Down mostrou o quê? Então, o braço de intervenção, 50% dos pacientes tiveram um bom desfecho neurológico contra 13% do braço do melhor tratamento clínico. É uma diferença muito grande, 36%, e da mesma forma como a meta-análise HERMES mostra, sem diferença de sangramento, sem diferença significativa na mortalidade. E então a trombectomia, ela tem um odds ratio de 2,8% aí, 2,8 vezes, com um NNT de 3, um NNT muito baixo. O Diffuse, ele é parecido com o Down, mas ele não leva em conta a idade, não leva em conta o NIAID, ele leva em conta apenas os critérios de tempo, tomografia, angiotomografia e esse parâmetro de perfusão. Você tem que obedecer esses critérios, então tem que ter um core isquêmico menor que 70 ml, tem que ter uma razão de mismatch maior que 1,8 e também um volume de mismatch maior que 15 ml. O resultado do Diffuse também foi muito importante, foi muito significativo. Olha só a diferença de ranking de bom desfecho funcional do paciente em 3 meses, é 45% no braço do tratamento endovascular contra 17% no braço do tratamento clínico. Da mesma maneira, sangramento sintomático e mortalidade não teve diferença significativa. A odds ratio de 3,3 com NNT de 3. Aqui a gente tem, então, uma linha traçando o NNT dos tratamentos de recanalização. Ela era 7 no NINDS, 14 no ECAS-3, o Mr. Clean, o NNT 7, no HERMES, na meta-análise, o NNT é próximo disso, é 8, né? O Diffuse e o Down com o NNT de 3. Bom, ao longo da literatura da trombectomia, nós vemos aqui uma linha dos resultados dos registros grandes do mundo real da trombectomia. Temos aí, além da meta-análise, o registro do TREVA nos Estados Unidos, o registro do stent retriever solitaire também nos Estados Unidos, né? Os estudos que compararam catéter de aspiração com a catéter mais stent retriever, que foi o Aster e o Compass, registro alemão, registro catalão, que é o Sônia. Isso a gente vê ao longo desses estudos essa variação. Então a gente tem recanalização favorável entre 70% e 90% dos casos. Desse total, os pacientes evoluem com bom desfecho funcional aí de 32% a 56% dos pacientes. A taxa de hemorragia sintomática ela é sempre menor aí que 10%, e a mortalidade varia entre 10%, 15% até 30% em 3 meses. E isso é o resumo da nossa trajetória da trombectomia até agora. Qual é melhor? A trombectomia feita com stent retriever, que é o primeiro clássico, ou a associação no catéter de aspiração com o stent retriever? 2 estudos, o Compass e o Aster,
mostraram que não houve grandes diferenças. Então, até o momento, nós não temos, apesar de várias técnicas de trombectomia novas descritas, nós ainda não comprovamos isso em estudo randomizado. O que é melhor, fazer a trombectomia com ou sem o trombolítico endovenoso prévio, né? Isso está sendo muito estudado agora, e o estudo Direct MIT da China, que acabou de ser publicado, não mostrou diferença, porém, um estudo de não inferioridade, com uma margem de não inferioridade muito alargada, então a gente precisa de mais resultados para definir melhor isso. Para a circulação posterior, a trombectomia da artéria basilar, então o estudo BASICS, que foi apresentado recentemente nesse webinar, comparou pacientes com oclusão de basilar divididos em tratamento endovascular e tratamento clínico, até 6 horas dos sintomas, e também o estudo BASICS não mostrou diferença entre os grupos, segundo os autores, às custas de um excelente desfecho no grupo medicamentoso. Então, parece que o grupo que recebeu tratamento clínico evoluiu muito bem, surpreendentemente bem. Bom, e o último tópico, a trombectomia pode influenciar na mortalidade dos pacientes? Aparentemente não. Se a gente olha a meta-análise Hermes, se a gente olha os estudos um por um, a gente não vê essa diferença, mas tem 3 estudos que eu trouxe aqui para a gente analisar. O ESCAPE, que é o trial canadense, ele e o Extend-IA, da Austrália, e essa meta-análise que foi publicada até recentemente, que inclui todos os trials, inclusive os trials que pararam prematuramente, como o PIST e o THERAPY. O ESCAPE, ele foi o único trial de trombectomia que mostrou aí uma diferença na mortalidade. Então, a gente, no braço de trombectomia, você tem uma taxa de mortalidade de 10%, e no braço da tratamento clínico, 19%. E essa diferença foi significativa. Esse estudo foi interessante, que ele foi, se você olhar, os pacientes foram incluídos muito rapidamente, foram tratados com uma janela muito curta, isso talvez tenha influenciado. O Extend-IA, ele mostra também uma diferença parecida com o do ESCAPE, porém não atingiu significância, provavelmente porque a amostra do Extend-IA foi pequena, foram só 70 pacientes randomizados. Talvez, se esse estudo fosse maior, ele mostraria essa diferença na mortalidade. É um estudo que foi bastante seletivo, foi um estudo que selecionou muito bem os pacientes com grande chance de evoluir bem. E essa meta-análise, ela pega todos os trials, eles fizeram uma análise dividindo pacientes que morreram, que é um ranking 6, e os pacientes que ficaram com ranking 5, né, que é o acamado, né, ou morreram. Olha a quantidade de pacientes que eles tiveram em mãos para analisar isso. E o que eles encontraram? Isso aqui. Então, a trombectomia, ela levou a 15% de mortalidade, versus 18% no tratamento clínico, uma diferença absoluta de 4,6%. Mas ela teve uma significância, essa diferença, com um risco relativo de 0,81. Qual que é o NNT disso? Então, o NNT de 29. Então, você precisaria tratar 29 pacientes para salvar uma vida, de fato. Apesar de que o NNT, para reduzir sequela, é muito baixo, mas para salvar a vida, nem nem tão baixo assim. Mas quando a gente olha o grupo, ranking 5 ou 6, ou seja, o paciente que vai ficar acamado ou morrer, essa diferença ela dobra. Então, a trombectomia consegue 21% aí de ranking 5, 6, contra 30% do tratamento clínico, com uma diferença de 9%, e o NNT de 11%. Então, a gente pode dizer que o NNT da trombectomia para evitar um acamado ou um óbito, ele é de 11, baseado nesse estudo. O que é o NNT? Aqui eu trouxe alguns NNTs de tratamentos clínicos clássicos, né? A cirurgia bariátrica, ela com certeza emagrece o paciente, mas para salvar a vida relacionada à obesidade, precisa de 77 cirurgias bariátricas. A aspirina, que é um tratamento que todo recém-formado em medicina sabe, de cor, sabe que tem que fazer com infarto, ela de fato salva vidas, apenas uma vida a cada 42 tratamentos, né? A angioplastia para infarto agudo com supra, que é a angioplastia primária, ela tem o NNT 17.
aquela nebulização para o paciente com asma, com a criança com asma grave, ela também é um NNT bem interessante, de 11 para salvar uma vida. A trombólise, então a trombólise no NINDS, né, dentro de 3 horas, o NNT dela é 8, no ECAS-3 ela dobra, ela vai para 15, a trombectomia nos trials, nos registros clínicos, como eu mostrei o Hermes, os outros registros do mundo real, o NNT é 8, e já a trombectomia nos estudos mais seletivos, como o Down, Diffuse, ela é um NNT 3, é bem baixo. Mas eu coloquei aqui, então, o NNT da trombectomia diante dos NNTs mais baixos da medicina, que é a desfibrilação com uma parada cardíaca e a hemicraniotomia descompressiva, com NNTs de 2,5 e 2. Colocando agora de frente os NNTs, né, da angioplastia primária para o infarto, para salvar, então, 17 angioplastias para salvar uma vida. A trombectomia, para salvar uma vida, ela seriam 11 trombectomias para... 29 trombectomias para salvar uma vida, mas 11 trombectomias para evitar uma camada ou um óbito. Então, o nosso NNT, mesmo para mortalidade sequela grave, ele é bem razoável, mas quando a gente considera apenas o ranking, o desfecho funcional favorável, o ranking 0 a 2, o NNT ele varia de 3 a 8. Concluindo, a trombectomia ela não aumenta o risco de hemorragia comparado à trombólise, ela aumenta a chance do paciente viver com independência funcional após a alta, reduz o risco do paciente ficar restrito à cama, reduz o risco de morte, de certa forma, e é um dos mais poderosos tratamentos de toda a medicina. Obrigado. Excelente, Ike. Pessoal, querem fazer algum comentário antes da gente passar para o Daniel, que vai falar mais do protocolo? Eu acho que a gente podia esperar a aula do Daniel e a gente comenta tudo junto, né, gente? Pode ser? Daniel já vai passar para a seleção do paciente com endoscopia, excelente aula. E agora o Daniel vai falar sobre a seleção. Depois a gente abre a discussão. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Daniel. Estamos ouvindo, só que botar em modo apresentação. Já vamos fechar aqui o nosso áudio e vídeo. Tá ok, então eu vou começar. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Então eu vou falar um pouquinho agora sobre a seleção dos pacientes para trombectomia mecânica. Então, o Luiz, eu falo, acho que o Luiz já falou, eu falo em nome de um grupo de vários intervencionistas, né, que foram formados juntos e trabalham juntos há muitos anos, né, e a gente está com quase 10 anos de experiência com trombectomia já na era dos devices modernos. Aí. Então, a minha parte agora é traduzir isso que o Luiz falou, que são as evidências no tratamento as evidências do tratamento endovascular para o AVC agudo, traduzir essas evidências para o cuidado, para a linha de frente, como é que a gente vai escolher os pacientes baseados nesses estudos, tá? Então, é a tradução da evidência para a prática clínica, lembrando que a gente sempre deve evitar propiciar mais mal do que a própria doença em si, né? Então, a gente deve melhorar o curso da doença e não piorar. Lembrando que os pacientes são diferentes, as apresentações da doença são diferentes em várias formas que são traduzidas por múltiplas variáveis que devem ser analisadas para cada paciente quando a gente seleciona se esse paciente vai ser submetido a um tratamento qualquer ou não. Juntando tudo que o Luiz falou, a gente tem 4 variáveis principais quando se seleciona um paciente para o tratamento endovascular do AVC agudo, né, que são os sintomas. Esses sintomas podem ser desde muito pequenos ou assintomáticos até pacientes extremamente sintomáticos do ponto de vista neurológico. A janela de tempo a partir do ictus, que varia muito, né, e a gente divide hoje em 3 grandes categorias, que é até 6 horas,
de 6 a 24 e acima de 24 horas. A maneira que nós vamos avaliar o parênquima cerebral, tá? De uma maneira mais grosseira ou mais refinada, e o que entrou muito forte a partir de 2015 foi a imagem vascular não invasiva para topografar onde está a oclusão do vaso e ver se essa oclusão é adaptada ou não para o tratamento endovascular. Levando em conta esses quatro pilares, a gente divide em 3 situações principais, né? A situação da esquerda, que é quando a gente é praticamente obrigado a indicar a trombectomia hoje em dia, baseado nos estudos. A gente tem várias situações que são nível 1A de evidência, ou seja, esses pacientes eles devem ser submetidos à trombectomia, porque o benefício já está mais do que comprovado. No meio aí a gente tem uma área meio nebulosa, que é amarela ou zona cinzenta, que são aqueles pacientes que a gente acaba fazendo, a gente faz na prática clínica a trombectomia, mas essas indicações ainda não estão 100% formalizadas pela literatura. Eu vou comentar um pouquinho delas com vocês também. E do lado direito, a situação que a gente não sabe se tratar o paciente vai fazer bem ou mal para ele. Então, essas são as situações ainda que a gente não tem muita resposta. Então, quando a gente pensa em seleção desses pacientes para trombectomia mecânica, nós temos 3 grandes marcos importantes na última década, todos muito recentes, né? O Luiz comentou, em 2013 nós tivemos alguns trials desfavoráveis, mas serviram para identificar alguns pontos importantes que foram refinados e nos levaram a uma série de trials positivos em 2015. Foi apenas há 5 anos atrás que o tratamento endovascular se tornou primeira linha para o tratamento das oclusões proximais da circulação anterior, né, em até 6 horas do ictus isquêmico. Né. Apenas 3 anos depois, e apenas há 2 anos atrás, a gente teve mais 2 trials que foram muito importantes porque mostraram o benefício desse tratamento em pacientes com uma janela estendida, além das 6 horas, atingindo até 24 horas após o ictus isquêmico. Então, esses 3 momentos definiram onde nós estamos hoje. Eu vou falar um pouquinho, resumir um pouquinho dessas indicações, e o futuro está aí acontecendo, né? Hoje já saíram estudos esse ano, que já estão começando a mudar ainda mais essa realidade. Então, vamos ver os 5 grandes trials de 2015. Eles tiveram 3 pilares aí para a seleção dos pacientes, para o sucesso do tratamento, que foram a utilização de dispositivos modernos de trombectomia com altas taxas de recanalização, a seleção por tempo em até 6 horas, né, e a seleção por imagem com tanto tomografia para avaliar o parênquima cerebral, quanto a imagem vascular não invasiva para topografar a lesão. Então, quando a gente olha os pilares, nós fomos levados à edição de um guideline em 2015, no mesmo ano da publicação dos estudos, e esse é o resumo eu vou mostrar o resumo das indicações, que é quando a gente tem que fazer trombectomia e de que maneira, né? Com base em que seleção. Vamos lá ver, então, quando a gente olha aqui as indicações principais, elas se distribuem naqueles pilares que eu falei, né, no começo da aula. Então, quanto aos sintomas, o paciente tem que ser sintomático do ponto de vista neurológico. Tá? A janela deve ser, para essa seleção, dessa maneira, nós devemos realizar o procedimento em até 6 horas do ictus isquêmico. O Resilient foi positivo até 8 horas, né, com a seleção pela imagem simplificada do parênquima cerebral, ou seja, um tecido viável traduzido por uma escala de aspects a partir de 6, e uma imagem vascular que demonstra uma oclusão proximal da circulação anterior. Por oclusão proximal da circulação anterior, a gente entende uma oclusão da carótida interna distal ou segmento proximal da cerebral média. E no asterístico embaixo,
a questão do RTPA. Nesses estudos, todos os pacientes receberam o RTPA, independente deles terem, de qual braço eles foram alocados, e independente deles serem submetidos à trombectomia ou não. Ou seja, se o paciente tinha indicação de receber RTPA, ele recebia mesmo se fosse para trombectomia. Isso já está, nós estamos numa fase de repensar isso, como o Luiz comentou, e a gente vai terminar a aula falando sobre isso rapidamente também. Em 2018, baseado em uma seleção por imagem um pouco mais refinada, nós conseguimos estender essa janela além das 6 horas. Né? Então, até 6 horas, a gente seleciona o paciente basicamente com uma tomografia simples e uma angiotomografia. Além das 6 horas, a gente vai precisar de uma seleção por imagem um pouco mais refinada. 2 estudos apareceram aí, o Down e o Diffuse, estendendo essa janela até 24 horas no Down, até 16 horas no Diffuse, e baseado na questão da perfusão, né, e do mismatch. O que é o mismatch? O mismatch é a diferença entre a área que já está isquemiada, de cérebro já morto, e a área que não está funcionando, mas se o fluxo for revertido, ela vai voltar a funcionar, que é chamada de penumbra. Quando a gente subtrai a penumbra do infarto, a gente tem o mismatch, e avaliando o tamanho desse mismatch, a gente consegue indicar ou não a trombectomia, independente do tempo, ou até 24 horas. Nos 2 estudos foi usado foi usada a perfusão, tá, por tomografia, e um software automatizado que é capaz de calcular e nos dar o volume e a razão desse mismatch, é baseado nessas características que a gente vai indicar ou não o tratamento. Os critérios de seleção, essa mudança levou à publicação de um novo guideline, 3 anos após o guideline de 2015, já com a extensão do tratamento até 24 horas. A partir daí, essa indicação ela passa a fazer parte do rol de indicações nível 1A de evidência no tratamento do AVC. Já em 2019 teve uma outra atualização, mas uma atualização em relação à trombólise venosa. A nossa última atualização contra a trombectomia foi em 2018. Vejam que os critérios de seleção do Down e do Diffuse são um pouco diferentes. No Diffuse a gente usa um critério mais rígido e imutável, né, de acordo com, ele não muda de acordo com a idade e nem o NIH. Já o Down, ele tem um critério, ele foi um pouco mais cuidadoso, ele teve um critério que é ajustado de acordo com a idade e com a sintomatologia do paciente. Mas são critérios funcionais baseados na perfusão. E com isso a gente conseguiu estender a janela além das 6 horas. E o futuro, que é o que nós estamos vivendo aí, provavelmente a gente vai ter uma indicação ainda maior dessas indicações aí. Já foi comentado, mas apenas um resumo dos resultados desses grandes estudos, demonstrando a diferença de pacientes independentes no grupo de pacientes tratados por via endovascular, comparados ao grupo de controle do melhor tratamento medicamentoso, melhor tratamento clínico. Então vejam o poder desse tratamento para situações que são de altíssima gravidade, muito impactantes do ponto de vista clínico, que são as oclusões proximais. Então vamos resumir aqui o que nós temos de indicação nível 1A de evidência hoje para tratamento do AVC agudo. Então, até 6 horas, nós devemos ter um paciente sintomático do ponto de vista neurológico, com uma tomografia boa, que se traduz por uma escala de aspects a partir de 6, e uma oclusão proximal da circulação anterior, documentada por imagem vascular não invasiva. Quando a gente considera o paciente na janela estendida, nós vamos precisar ter um paciente sintomático com uma penumbra viável num estudo funcional,
tá? Que é validado nesses 2 estudos pela perfusão por tomografia com o software Rapid, e uma oclusão proximal documentada da circulação anterior. Então, nessas situações, a gente é obrigado a fazer trombectomia. Esses pacientes, a gente está mais do que provado o benefício do tratamento endovascular para esse grupo de pacientes. Talvez esse seja o slide mais importante da apresentação, né? Então, torna-se má prática médica a gente não oferecer trombectomia para esse grupo de pacientes. E a questão dos devices modernos, né? A gente tem 2 grandes grupos de devices, a maior parte dos estudos avaliou os stent retrievers, o nosso Resilient avaliou os 2, né? Mas a gente já tem vários trials, 2 principais, comparando a aspiração com o stent retriever, demonstrando equivalência. Hoje em dia existe uma tendência de associar os 2, tá? E a questão do balão de oclusão proximal durante a trombectomia, que melhora os resultados também. Então, esse é o armamentário técnico que nós temos hoje para fazer trombectomia. Vamos fazer um exercício rápido, prático, das indicações de pacientes que têm indicação formal de trombectomia hoje em dia, né? Então, vamos ver aqui, baseado sempre naqueles pilares que eu comentei no início da aula. Então, um paciente de sexo masculino extremamente sintomático, né, com NIH, uma escala de NIH de 22, dentro das 6 horas, 3 horas de janela, ele tinha uma tomografia favorável, traduzida por um aspect de 10, ou seja, uma tomografia normal. A angiotomografia demonstrou uma oclusão do segmento proximal da cerebral média. Esse paciente, ele estava dentro das 4 horas e meia, então ele recebe RTPA e é submetido à trombectomia mecânica. Tá? Nesse caso, a gente precisa fazer a trombectomia. Então, um outro exemplo muito similar, aqui o NIH alto, 2 horas e 50, uma tomografia boa, então um aspect de 9. Na tomografia do campo superior à esquerda, a gente já vê o sinal da cerebral média hiperdensa, né? Falando a favor de uma oclusão proximal, e na angiotomografia nós observamos uma oclusão agora mais proximal um pouco da carótida interna, do topo da carótida, a gente não enxerga nem a bifurcação cerebral anterior e cerebral média. Então, uma outra localização, esse paciente, ele recebe o RTPA, ele está dentro das 4 horas e meia e vai para a trombectomia. Nesse caso, a gente precisa fazer trombectomia. Então, um outro exemplo um pouquinho diferente, paciente também bastante sintomático, uma janela de 5 horas e meia, uma tomografia com aspects de 10, ou seja, normal, e uma oclusão da carótida interna direita. Esse paciente vai para a trombectomia, porém, como ele está além das 4 horas e meia, ele não tem a necessidade de receber o trombolítico. Então, ele vai diretamente para a trombectomia sem trombolítico prévio. Agora, já passando das 6 horas, das 6 a 8 horas, o paciente também bastante sintomático, com 10 horas de evolução, né, um aspects ainda favorável, uma tomografia boa, um aspects de 8. Na angiotomografia, uma oclusão da carótida interna intracraniana do lado direito, e aqui à direita o estudo perfusional, que vai mostrar o mismatch. Então, no grupo do canto superior direito, a gente vê em roxo a área que já está isquemiada, o cérebro que já morreu, não é mais viável, e em verde, a área que está sofrendo, a área que está com hipoperfusão. Então, aqui embaixo a gente tem o mismatch em volume, o volume a ser salvo, e a razão do mismatch, que incluem esse paciente nos critérios dos estudos de 2018. Então, esse paciente também deve ser submetido à trombectomia. Tá? Aqui um último exemplo desse grupo, o paciente muito sintomático acordou com déficit, então a gente não sabe ao certo qual quando foi esse ictus, com aspects de 8 avaliado aqui numa ressonância magnética, né, na sequência de difusão, e uma oclusão da cerebral média. Quando a gente compara a perfusão por ressonância com a difusão, nós vemos que toda a área da cerebral média esquerda está
em sofrimento, está com baixo fluxo, por uma oclusão, e pouca área já com isquemia instalada. Esse paciente, independente da hora que ele teve o ictus, ele deve ser submetido a trombectomia. Isso aí está muito bem estabelecido. Bom, então esses pacientes, não tem dúvida, esses pacientes devem ser submetidos à trombectomia. Porém, na vida real, né, na prática clínica, não são todos os pacientes que se encaixam nesses critérios muito rígidos dos estudos. A maioria deles não respeita, não leu os trials, e se estão numa zona aí amarela, numa zona cinzenta, onde a gente acaba, tem o sentimento de que funciona, que a trombectomia funciona. Existem estudos que demonstram o benefício da trombectomia, mas não de maneira formal, randomizada, como nós temos para esse grupo que eu comentei até agora. Quais são essas situações? Levando em conta aqueles pilares, né, os sintomas, tem pacientes que são com oclusão proximal que são pouco sintomáticos ou apresentam sintomas flutuantes. Nós temos situações, os estudos de 2018, eles demonstraram o benefício baseado em critérios de perfusão por tomografia com um software de inteligência artificial que calcula o mismatch de maneira automática. Nós não temos isso em todos os lugares. Então, como é que a gente faz quando a gente não tem perfusão numa tomografia? Nós não estamos autorizados a fazer trombectomia além das 6 horas? Então, essa é uma grande questão também atual. A trombectomia além das 6 horas sem a perfusão, sem o estudo perfusional. Existem, o Luiz Henrique comentou com vocês, o poder, o NNT da trombectomia com os critérios formais que a gente tem até agora. O NNT tão baixo, o benefício é tão grande que provavelmente a gente consegue estender um pouco essas indicações. Então, e os pacientes com a tomografia já mais comprometida, né? Por exemplo, os aspectos intermediários, de 4 e 5, a gente deve tratar esses pacientes. E a localização da oclusão, né? Então, foram estudados até agora, incluídos nos estudos positivos, as oclusões de carótida interna, intracraniana e segmento proximal da cerebral média. As oclusões combinadas de carótida interna e intracraniana são ainda uma zona nebulosa do ponto de vista de manuseio. A gente não sabe direito como manusear, não tem uma resposta ideal para como manusear. As oclusões um pouco mais distais, após a bifurcação da cerebral média, também não. A basilar é um problema também, como foi comentado, inclusive, com um estudo que foi apresentado semanas atrás e foi negativo. Então, vamos passar por cada uma dessas situações, os sintomas, pacientes com NAE de baixo ou sintomas flutuantes. Quais são os prós de tratar esses pacientes? Um paciente com uma oclusão de cerebral média ou oclusão de topo de carótida, mesmo com poucos sintomas, ele está dependendo de circulação colateral. A gente sabe que são pacientes altamente instáveis e eles podem, a qualquer momento, descompensar e piorar os sintomas. Quais são os contras? A gente pode, na manipulação, piorar uma situação que está razoavelmente controlada, né? E lembrar que uma boa parte das oclusões proximais, elas dão poucos sintomas, porque os pacientes têm bons colaterais. Então, um exemplo aqui, um paciente com 6 horas e meia, um NAID de 3, um aspects de 8, uma oclusão do tronco principal da divisão superior da cerebral média esquerda, com bons colaterais. Esse paciente, a gente, vejam que tem grande parte do parênquima cerebral dele está ocluído, né, vivendo as custas de colaterais. A gente não tem a resposta formal, mas a gente tem a tendência de tratar esse paciente, porque sabe que vai estabilizar o quadro, como foi o que aconteceu. Nós aspiramos o coágulo e a tomografia 24 horas depois demonstrou uma estabilização do quadro da isquemia. A questão da imagem funcional, não é todo lugar que nós dispomos a imagem funcional
ou por a perfusão por tomografia, ou a ressonância magnética, ou o próprio Rapid, né, 24 horas por dia, inclusive. Será que é necessário para todo mundo essa imagem funcional, mesmo além das 6 horas? Uma possível solução que está aparecendo aí é uma avaliação um pouco mais simplificada. Então, a gente avalia a tomografia, tá, o aspects, e a escala dos colaterais, que a gente tem ela na angiotomografia, que a gente já faz para avaliar o local da oclusão, e consegue, provavelmente, virão estudos que mostrarão que essa avaliação já é suficiente para indicar trombectomia em pacientes além das 6 horas, mesmo sem a perfusão. Então, vamos ver um exemplo. Aqui a gente estava sem perfusão na época, o nosso aparelho, a perfusão estava quebrada. Então, uma paciente de 89 anos, 10 horas e meia, além das 6 horas, com NAI de 19. Vejam um aspects bom, ela tinha um infarto antigo do hemisfério direito, mas uma oclusão da cerebral média direita. E quando a gente avalia a angiotomografia dela, a gente vê que tem colaterais extremamente competentes. Então, esse paciente com esse aspects e com esses colaterais, mesmo sem a perfusão, a gente acaba tratando. E a questão do aspects intermediário, né? O paciente já com o cérebro um pouco mais comprometido, basicamente o 4 e 5, né? Devido ao poder do tratamento endovascular que ele tem, a gente cada vez mais sabe que salvar uma boa parte, mesmo que tenha uma parte do cérebro comprometida, a gente deve investir na recanalização para salvar o que tem de cérebro viável ainda. A nossa grande questão na época, e no início, era o medo da transformação hemorrágica por um infarto instalado um pouco maior, mais extenso. A gente tem visto nos estudos que esse risco não é tão alto. Então, cada vez mais a gente tem tratado esses aspectos intermediários, como é o exemplo desse paciente aqui. Veja, um paciente muito jovem, de 38 anos, com só 5 horas de janela, um NIH alto, extremamente sintomático, mas um aspects razoável de 4, aí, intermediário. A gente acaba investindo, nós recanalizamos essa artéria cerebral média, e vejam que o resultado da tomografia, isso aqui é a oclusão, a recanalização, e o resultado da tomografia alguns dias depois, a gente tem uma área de isquemia delimitada até um pouco menor do que inicialmente era visível na fase aguda. Então, a gente sabe que vale a pena, em muitas situações, investir nesses pacientes com aspects intermediários. A questão das localizações, a lesão combinada. Então, quando tem uma isquemia intracraniana associada a uma isquemia extracraniana, então a gente vai precisar lidar tanto com uma oclusão, uma estenose crítica da carótida cervical, quanto uma oclusão do topo da carótida ou da cerebral média. Isso é um problema do ponto de vista estratégico. Como é que a gente vai manusear com isso? Isso não está totalmente respondido na literatura. Então, as questões principais: devemos ou não tratar a lesão extracraniana? Se tratamos a lesão extracraniana, nós vamos tratar com angioplastia ou vamos colocar o stent? Se a gente coloca o stent, a gente vai antiagregar, e de que maneira? A associação de antiagregante plaquetário com trombolítico, ela pode levar a aumento do risco de sangramento. Então, essa é uma questão bastante importante. E se nós vamos colocar o stent, a gente coloca antes ou depois da trombectomia? Então, a primeira questão, stent direto ou só angioplastia. Se a gente coloca o stent, a gente coloca primeiro na lesão cervical e trata a lesão intracraniana primeiro, ou se a gente trata primeiro a lesão intracraniana e coloca o stent na lesão cervical depois. Tá? Isso ainda não está muito bem esclarecido, varia de experiência pessoal para experiência pessoal, tem resultados que suportam todas essas estratégias diferentes na literatura. A questão das oclusões um pouco mais distais, as oclusões de M2, também é bastante frequente, né? As oclusões de M2 são frequentes,
e essa topografia foi sistematicamente deixada de fora dos estudos até agora. Por que ela foi deixada de fora? Porque, como são vasos menores, teoricamente, o trombolítico funciona melhor. Como são vasos menores, teoricamente, é mais arriscado de mexer, de manipular esses vasos. E as lesões mais distais tendem a ser menos sintomáticas do que as proximais. Então, essas são as grandes questões pelas quais as oclusões de M2 foram deixadas de fora dos trials. Porém, a gente sabe que uma oclusão de M2, principalmente se ela for o tronco dominante, ela pode ser tão sintomática como uma oclusão de M1. Como é o caso desse paciente, vocês vejam uma oclusão, um NIH muito alto, e uma oclusão do tronco superior da cerebral média. Nesse caso, a gente não tem muita dúvida, a recanalização é realizada da mesma forma como se fosse uma oclusão de M1 ou o topo de uma carótida. Tá? Para terminar esse grupo do amarelo, as oclusões de basilar. Né? As oclusões de basilar da circulação posterior são fruto de extrema angústia para nós, né? Porque nós sabemos que elas são extremamente graves. Quando a gente não recanaliza uma basilar, o paciente tem cerca de 80% de chance de óbito, né? Então é extremamente agressivo essa oclusão. Porém, a apresentação é muito severa e essa localização, obviamente, foi excluída desses trials que eu comentei com vocês de 2015 e 2018. Porque é diferente, tudo é diferente na circulação posterior. Tanto a manifestação clínica quanto a etiologia das oclusões. Porém, apesar de ter sido excluído, a gente sabe que deve fazer trombectomia para oclusão de basilar. Porém, a gente não sabe exatamente quando, como e para quem. Vejo aqui 2 exemplos, uma oclusão de basilar muito sintomática do lado esquerdo, uma oclusão de basilar muito sintomática do lado direito. Nós realizamos trombectomia em ambos os casos e vejo que de um lado era uma oclusão embólica, a artéria basilar está normal, e do outro lado, esse paciente tinha uma oclusão aterosclerótica grave com uma estenose crítica. Então, essa situação é muito mais frequente na circulação posterior quanto na anterior. O BASICS acabou de ser comunicado há poucos dias atrás e, no geral, ele não demonstrou diferença entre o grupo endovascular e o grupo de melhor tratamento clínico, porém, a gente sabe que, baseado nos estudos de 2013 que foram negativos, a gente deve continuar insistindo que nós vamos achar a forma correta, eu tenho certeza disso, da seleção dos pacientes ideais para o tratamento endovascular, porque é uma localização de desfecho muito agressivo. Então, aqui o resumo desse grupo e, finalmente, quando a gente não sabe o que fazer. Pacientes muito pouco sintomas, a gente não sabe até onde ir. Pacientes sem sintomas, até quando a gente pode estender essa janela? Até quão ruim pode estar a tomografia para a gente oferecer ou não o tratamento? Até quão distal a gente pode ir na trombectomia? São questões que ainda não estão respondidas. Então, tem paciente que não lê o livro de maneira alguma, né? Então, vejam só esse único exemplo desse grupo, já estou indo para o final da aula. Uma paciente de 83 anos, ela teve uma hemiparesia direita 3 dias atrás, né, que regrediu espontaneamente, ela não procurou hospital. 4 horas atrás, ela teve outro episódio de hemiparesia, procurou o hospital, levaram ela ao hospital. Chegando no hospital, ela estava completamente assintomática. A gente fez uma angiotomografia, ela tinha uma oclusão do terço médio da basilar. Então, é uma paciente totalmente assintomática, com uma oclusão do terço médio da basilar há 3 dias, né? Então, o que fazer com esse paciente? Não se encaixa em lugar nenhum, né? O que fazer com esse paciente? Felizmente, enquanto a gente discutia o que fazer com ela, e ela completamente assintomática, ela apresentou a hemiparesia de novo, diminuiu o nível de consciência, e sim, a gente estava com a faca e o queijo na mão, e indicou o tratamento. Ela ajudou um pouco a gente. A gente realizou uma trombectomia praticamente eletiva, né, por
por via radial. Aqui a gente tem o costume de usar a via radial para acesso principalmente da circulação posterior. Tinha uma oclusão de basilar de 3 dias já, que a gente recanalizou, e ela evoluiu muito bem. Então, no passado recente, né, os trials demonstraram os benefícios do tratamento endovascular para um grupo seleto de pacientes, que hoje a gente usa como base, porém a gente já realiza num grupo um pouco mais estendido, apesar de não ter 100% de suporte na evidência, e no futuro a gente vai ter cada vez mais saber até onde nós podemos ir com o tratamento endovascular. E a última questão, né, se o RTPA, a gente sabe que o trombolítico venoso não funciona muito bem para a oclusão proximal, será que é necessário perder tempo, gasto e etc. para realizar o trombolítico antes do tratamento endovascular, ou é possível ir diretamente para o tratamento endovascular? Nós sabemos que, inclusive, que, por exemplo, nos pacientes com tandem, e que vão receber o stent e vão receber o antiagregante plaquetário, é até perigoso a gente associar o trombolítico aos antiagregantes de maneira aguda. Então, existem situações que nós já imaginávamos que existia um benefício da trombectomia sem o RTPA. E ainda agora, a gente tem outro player que aparece na jogada aí, que são os outros trombolíticos, novos trombolíticos. Então, a coisa deve ficar um pouco mais complicado nos últimos anos. A gente teve a comunicação de 2 estudos, o Direct saiu há 2 semanas na New England, demonstrando a não inferioridade da trombectomia comparado à trombectomia mais trombólise. Né? Isso vai implicar numa mudança de estratégia, porque hoje em dia, como a gente faz? A gente faz a tomografia computadorizada não contrastada. Se o paciente se encaixa nos critérios para receber o RTPA, ele já começa a receber o RTPA. Depois a gente faz a angiotomografia. Se ele tem uma oclusão proximal, ele vai para a trombectomia. Se não tem uma oclusão proximal, ele não vai para a trombectomia. Com esses novos estudos, provavelmente o que vai acontecer vai ser isso. Esse paciente vai fazer uma tomografia computadorizada, ele vai fazer uma angiotomografia e, baseado nos resultados da angiotomografia, ele vai ou para a trombólise venosa somente, ou para a trombólise venosa mais trombectomia, ou diretamente para a trombectomia. Para finalizar, vocês vejam que é um contínuo de aprendizado, tudo muito recente e em mudança constante. Então, nós ainda estamos aprendendo a lidar com a trombectomia mecânica. Baseado nos NNTs que nós temos hoje, a gente vê que tem um potencial muito grande que ainda não está explorado, né, e nós estamos na fase de construção da evidência, né, de acordo com o tempo que passa e com a experiência que é adquirida. Obrigado de novo pelo convite, e só para lembrar que eu estou aqui falando em nome de um grupo muito grande, muito coeso, lá da USP de Ribeirão Preto, que engloba toda a neuroradiologia intervencionista e a neurologia vascular, que trabalha de braços dados todos os dias aí há muitos anos. Obrigado, gente. Excelente, Daniel, Luiz, maravilhosas as aulas. O pessoal já está começando a encher de perguntas aqui, o chat, e antes da gente fazer as perguntas mais técnicas, eu gostaria de conhecer a nossa audiência, pessoal. Vamos olhar ali no pool de perguntas, e a gente quer saber de vocês aí. Então, vocês são estudantes, residentes, enfermeiro, neurologista geral, neurovascular, neurointervencionista, médico de outra especialidade, outros profissionais de saúde ou não profissionais da saúde, porque a gente sabe que o pessoal da Associação de Pacientes tem acompanhado também algumas das nossas webinars, né? Então, 28% são residentes, 27% neurologistas gerais, 14% neurovasculares, 15% neurointervencionistas.
outros profissionais da saúde 6%, eu vi o pessoal da enfermagem tá aí também participando, então, excelente para a gente ter uma ideia, né, de quem é que está aí participando, e o pessoal está elogiando muito as aulas, realmente maravilhosas, super, né, didáticas e super completas, e cheio de perguntas aqui. Então, antes da gente fazer as perguntas para vocês, vamos tentar entender também, pessoal que está na plateia, no seu hospital é feito o tratamento endovascular para AVC agudo na rotina, que a gente sabe que, infelizmente, ainda no Brasil, muitos hospitais não têm o tratamento endovascular na rotina, a gente está tentando mudar isso, mas a nossa plateia, 70% faz tratamento endovascular na rotina, então mostra que é o público que está mais interessado, porque já está fazendo mesmo o tratamento. E a outra pergunta, que o Daniel tocou bastante no assunto, né, às vezes a gente não tem software de perfusão que nos ajuda a decidir em relação a tratamento. Então, os softwares automáticos, como o Daniel mostrou, que a gente tem o Rapid, a gente tem o A-Stroke Suite, que tem sido usado aqui no Brasil. No seu hospital, vocês utilizam software automático de perfusão? A maioria não, né? 20%. Então, o Daniel já mostrou algumas possibilidades para o que a gente pode fazer quando tem tratamento endovascular de rotina, mas não tem software de perfusão, o que pode ser feito, e a gente pretende responder isso, né, Raul, com o Resilient Extend, que recém começou, para provar que a gente pode fazer isso também sem software de perfusão. Bom, pessoal, o que gostariam de perguntar ou comentar? Raul, quer começar? Pois não, primeiramente, parabenizar, aulas excelentes, ilustrações realmente bem didáticas, adorei. Copiarei várias ideias que aprendi hoje com os colegas, muito bom mesmo. Alguns comentários, como Shelinha, você já falou, né? Na realidade, a gente, acho que o Daniel deixou isso bem delineado, isso é uma caminhada, né? A gente partiu de um ponto e a gente ainda está nessa caminhada. E é importante que a gente entenda o contexto, principalmente dos trials de Extended Window, né? O Dawn e o Diffuse 3. Quando esses trials, né, o Dawn e o Diffuse 3 foi desenhado um pouco depois do que o Dawn, mas quando esses trials eles foram desenhados na vigência de 3 trials negativos. Né? Então, a gente tinha que ter uma home run, a gente não podia arriscar, a gente teve que realmente supra-selecionar os pacientes. Inclusive, a ideia do Dawn é que, como existia muito problema de equipoise para tratar os pacientes na janela precoce, a gente dizia, olha, se a gente provar que é positivo na janela tardia, né, até mesmo antes dos outros trials, do Mr. Clean e tudo isso, né, a gente está feito, né? Então, realmente foram trials que foram desenhados com o intuito de selecionar os pacientes que a gente sabia que ia ter um sucesso. O que a gente não sabia no Dawn e no Diffuse 3 não era os 50% de bom desfecho. Isso a gente sabia, porque a gente vinha tratando esses pacientes. Na realidade, a grande surpresa veio do grupo controle, né, com 13% de desfecho favorável num Dawn e 17% de desfecho favorável no Diffuse 3. Né? E o que é que a gente aprendeu com isso? Que se você comparar esses grupos controles de pacientes altamente selecionados com infartos pequenos, né, mas que não receberam TPA com os pacientes da janela precoce, onde em torno de 80% a 100% dos pacientes receberam TPA, eles nos reforçou o poder do TPA nas lesões de grandes vasos. Né? Então, realmente, o TPA ele funciona nas lesões de grandes vasos. Não é tão bom como a trombectomia. Mas veja bem, se você comparar os trials que tinham, inclusive, um perfil melhor em termos de imagem, que é o Dawn Diffuse 3, o grupo controle, por não receber TPA, foi o pior grupo controle da história da trombectomia mecânica. Então, esse é um ponto que é importante, eu acho que é um aprendizado secundário desses estudos. A outra coisa que é importante falar, que não é muito falado, porque não está no paper, está
apêndice do Diffuse 3, é que, na realidade, apesar do Diffuse 3 ter dito, olha, a gente vai incluir cores de até 70 cc's, eles excluíram pacientes com aspectos de 0 a 5. Então, na realidade, tem muito pouco core grande no Diffuse 3, né? E isso, pessoal, nos leva a um outro princípio, que é a diferença entre critérios de inclusão em um trial versus os pacientes que foram realmente incluídos naquele trial. Então, um excelente exemplo também é o nosso trial de DWI Flare Mismatch, né? Ele é bem aberto, ele é bem amplo. No entanto, que quando você vê os pacientes que foram incluídos, o median core do infarto era só de 2 cc's, né? Então, a gente tem que ter essa visão crítica e não só olhar critérios de inclusão, mas sim os pacientes que foram incluídos no trial e fazer um balanço da nossa avaliação. Realmente, parabéns ao Luiz, o Daniel, adorei as aulas, um privilégio estar aqui com vocês discutindo esses assuntos, e eu acho que era isso. Excelente. Pessoal, tem muitas perguntas aqui. Eu acho que uma coisa mais simples que as pessoas têm dúvida é como é que vocês utilizam o protocolo de heparina nos pacientes que vão à trombectomia. O paciente que utiliza RTPA e o que não utiliza RTPA, como é que vocês fazem com esses pacientes para diminuir a chance de sangramento intracraniano? Daniel, quer responder? Isso varia bastante, né, Raul? A gente já até conversou sobre isso. Tem gente que coloca heparina apenas na perfusão. Quem precisa desligar o microfone aí, só para por causa do eco. Vai lá. Bom, posso falar? Bom, na nossa experiência em Ribeirão, o que a gente costuma fazer assim, a gente não faz heparina para o paciente que está recebendo trombolítico, né? Não faz nada de heparina, e para o paciente que está recebendo trombolítico, que não recebeu trombolítico, a gente faz um protocolo mais leve. A gente faz como se fosse uma angiografia diagnóstica, que são 3.000 unidades. Então, a gente não, mesmo no paciente que não recebe trombolítico, a gente não faz uma dose muito grande de heparina. Tá? Então, nenhuma heparina para os pacientes com RTPA e um protocolo simplificado com 3.000 unidades em bolos para o paciente que não recebe RTPA. Acho que o Raul faz diferente, né, Raul? Eu acho que essa é uma pergunta excelente, né? Existe uma diferença, acredito que na escola norte-americana e na escola francesa em relação a isso. Aqui o que a gente tende a fazer a gente coloca 4.000 unidades de heparina em 1 litro da solução salina, que faz a irrigação contínua do catéter. Porque o grande problema da formação de trombos, na realidade, é entre o catéter e o fio guia. É onde você tem a maior formação de trombos durante qualquer procedimento endovascular, né? Então, fazendo isso, a quantidade de heparina que você dá se concentra onde o coágulo se forma e você não expõe o paciente a uma alta taxa de heparina. De uma maneira geral, eu acho que a heparina em trombectomia é um veneno, certo? Eu tenho experiências muito ruins com bolos de heparina nesses pacientes, né? Principalmente com bolos mais elevados, em torno de 5.000 ou 70 unidades por quilo. Mas essa é a minha opinião. Tem uns dados do Mr. Clean Registry, que na realidade mostra que os pacientes que recebem heparina talvez tenham um desfecho melhor, certo? E também teve um estudo que a gente publicou, né, baseado nos dados do Trivo 2, uns anos atrás, onde a gente mostrou que os pacientes que receberam heparina tiveram um desfecho melhor. Então, tem alguns dados que deixam esse critério bem nebuloso, e o grupo do Mr. Clean tem agora um novo trial, acho que chama Mr. Clean Drugs, onde eles estão exatamente avaliando isso, o uso da heparina no procedimento endovascular, que eu acho que vai ser muito importante. A gente tá ligado no meu microfone? Tá. É basicamente isso, mas é um pouco de diferença de escola, mas o nosso raciocínio é que
a heparina na perfusão, você não controla muito bem o quanto é feito, né? Se o procedimento demora, você acaba fazendo muita heparina, né? Se o procedimento é mais rápido, acaba... o problema é quando o procedimento demora mais um pouco, né? Então a gente prefere fazer uma dose um pouco mais leve no início, mas realmente é uma diferença aí de escola. Mas, Daniel, só para contra-argumentar, veja bem, são 4.000 unidades em 1 litro. Sim, está fazendo no máximo 4.000. Né? E você não vai em um procedimento, é difícil, né? A não ser que você demore realmente bastante. Acabar o usar tudo isso. A outra questão que acontece é que isso é um gotejamento relativamente lento. Né? Então, Sim. Você nunca atinge grandes picos, que é uma das outras questões, talvez, que tem alguma importância nessa questão hemorrágica, né? A questão do Sim, mas assim, tem a questão também que são pacientes com muita aterosclerose, eventualmente que a gente tem costume de fazer heparina, e a heparina previne, né, alguns problemas embólicos durante. Então, assim, realmente é bem controverso esse assunto. Abordar um paciente desse sem heparina nenhuma, né? Porque quando você põe para gotejar desde o início, você está começando, nos primeiros momentos, é praticamente como se ele não tivesse heparina, né? Você está sujeito a mais eventos adversos. Mas né? veja bem, ele está sem heparina, mas a sistêmica, mas a formação do coágulo é no catéter, geralmente, né? A formação do coágulo é no catéter. Você está lavando o catéter com a solução heparinizada. Aí, o que é que acontece? Nos casos de TPA, vocês não usam heparina, né? Porque tem o medo da complicação hemorrágica, certo? E a gente sabe que o TPA é uma droga que cria uma diátese hemorrágica, mas também cria uma diátese protrombótica, porque como você libera trombina, né? A trombina, ela ativa a cascata plaquetária e tudo isso, né? E tem colegas que eu já andei conversando que tiveram formações, inclusive o Franzé, casos onde tem formação de coágulo, nesses casos de TPA, onde a gente não tem uma anticoagulação. Então, eu acho que a gente não vai resolver isso, mas são coisas que eu acredito que se não funcionasse bem para você, você não estaria fazendo da maneira que você faz, e se não funcionasse bem para mim, eu não estaria fazendo da maneira que eu faço. Né? Porque quando a gente olha, mas eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem, né? Quando a gente olha a sua taxa local de complicação hemorrágica fazendo o que você faz, e provavelmente sua taxa de coágulos no procedimento, ela deve ser baixa, senão você teria mudado. A mesma coisa para mim. O que é que isso quer dizer? Que não existe uma maneira necessariamente certa. A gente pode argumentar, né, pela lógica de fazer um ou fazer outro, mas não existe uma maneira universal. Xeria, deixa eu fazer uma provocação aqui para os nossos colegas. Fazer um comentário rapidinho? Pode falar, Luiz. Só um segundo aqui. Eu tenho feito uma coisa assim que... Estão me ouvindo? Sim. Sabe o que eu tenho feito? Não fazer heparina. Está com eco, Luiz. Sim, mas ele não tem como mudar. Nós é que temos que então, assim, eu vou para a trombectomia sem heparina. Se não abrir de primeira, eu vejo que vai demorar, vou ter que passar mais 2, 3, 4 vezes o stent, e vai demorar o procedimento, além de 1 hora, eu faço a heparina. Esse tem dado certo que, assim, 40% dos casos abrem de primeira, e você não faz heparina. Mas se for demorar muito, a gente vê mesmo formar trombo. E aí acho que vale a pena. Isso é só uma opinião minha. Posso dar uma sugestão para vocês? Uma coisa que seria interessante, talvez não no contexto Resilient Extend, mas esses casos que vocês vão tratando fora, a gente podia, né, tentar resolver esse tipo de questão, né? A gente faria uma randomização para o gotejamento, né? Lavar o cateter, o esquema americano versus o esquema francês, né? Eu acho que a gente tem que pegar, pessoal, toda oportunidade que a gente tem e estudar, né? Porque aí assim a gente aprende, assim a gente fortalece nossa rede.
E eu acho que, realmente, eu acredito que se fosse ruim, vocês não estavam fazendo. Mas na minha cabeça, não entra, é uma coisa que a gente vem fazendo desde o começo, né? Então é difícil mudar, né? E acredito que vocês se sintam da mesma maneira, mas já que tem esse dilema de fazer a heparina no começo, não principalmente nos casos de TPA, né? Eu acho que no TPA, precisamente, tem um equipoise. Então, poderia tentar fazer o gotejamento lavando o catéter, metade dos casos, e metade dos casos a gente faz uma estratégia como a sua, ou uma estratégia de não, né, eu acho que de não usar a heparina de maneira nenhuma, e a gente vê a complicação trombótica e hemorrágica. Muito bem. Eu acho que fica... Não, então é isso que eu ia falar, né, fazer uma provocação para vocês. A primeira, eu acho que tem que fazer um estudo com isso, como o Raul falou, eu acho que está mais do que na hora, né, da gente fazer um estudo para tentar resolver essa pergunta. E a segunda coisa, assim, eu queria ouvir dos três aí, em que situações, agora com os resultados do SCIP, né, e do DirectMT, qual foi a interpretação de vocês? E em que situações vocês acham que no futuro a gente não vai estar fazendo trombólise para pacientes dentro de 4 horas e meia? Né? Em que situações vocês acham que talvez realmente a trombólise... Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, um paciente com oclusão em tandem, tá? Um paciente que chega já com gangue da base fora, um paciente que você sabe que você vai botar um stent carotídeo, vai precisar botar um stent carotídeo. Então, vocês acham que existem algumas situações em que talvez não seja uma boa opção fazer trombólise associada à trombectomia? Começa aí, gente. Vamos lá, Daniel. Alô? Eu acho que sim, eu acho que a tendência futura é um grupo de paciente vai ser melhor não fazer a trombólise antes. Eu tenho a impressão que são esses casos mesmo de tandem, que muitas vezes a gente precisa usar o stent. Os casos em que o local, depende do local, se o paciente estiver muito próximo, vai chegar muito rápido no hospital, principalmente chegar aí dentro de 30 minutos, 45 minutos, parece que é melhor ele já ir direto para a trombectomia. Mas realmente não sei, não arriscaria dizer qual que é melhor, não, porque a gente também não sabe se aqueles casos de trombectomia que não abrem bem, ficam TIC2B, se esses casos não têm um benefício do trombolítico distal ali agindo, terminando o serviço, né? Realmente difícil. O que tu acha, Raul, a respeito? Quem que não precisa de trombólise? Você quer falar primeiro? Quer falar, Daniel? Estou abrindo aqui um documento. Microfone, Daniel. Microfone, Daniel. Microfone. Eu acho que... Tá vendo? Sim. Tem algumas situações que a gente já tem um pouco de receio de associar o trombolítico com a trombectomia, especialmente nessas que o Otávio falou, né, que são as lesões em tandem, apesar de não estar muito bem batido o martelo na literatura que essa associação é ruim, mas a gente vê na prática diária que muitas vezes a gente tem transformações hemorrágicas agressivas em pacientes que a gente precisa associar ao antiagregante plaquetário precocemente. E pacientes com isquemia profunda também, já bem delimitada, esses pacientes também a gente acaba vendo uma taxa de transformação hemorrágica maior. Tudo vai depender. Agora, a questão do geral, aí a gente está descobrindo, né? Ainda como o Raul disse, a gente sabe que existe um benefício, senão o grupo controle dos pacientes que foram tratados nas 6 horas, ele não teria o dobro de melhor desfecho do que o grupo controle do Down e do Diffuse, né? Então, existe um benefício da trombólise no grupo geral de pacientes que são submetidos à trombectomia. Agora, até aonde nós vamos cortar com a faca e falar daqui para cá a gente faz, daqui para cá a gente não faz, eu ainda não estou muito certo, não. Né? Então, tem a questão que o Luiz falou, que também é da rapidez. Né? Hoje a gente tem trials andando de
pular tudo, até a tomografia, né? O paciente vai direto para a sala de angiografia, esse paciente não vai ser submetido a trombólise de maneira alguma, às custas de um ganho de tempo aí, né? Então, na verdade, a gente está seguindo vários caminhos aí que nós vamos precisar ir se ajustando ao longo do tempo, e nós ainda não temos resposta para grande parte das questões. Raul? Eu vou tentar aqui, eu vou aproveitar para... Fazer o merchandising do teu trial. Na realidade, não é o merchandising do Resilient 2T, não. Eu vou deixar para você fazer essa. Me pediram para escrever um editorial e eu vou aproveitar aqui para ter certeza que eu não estou deixando nada de fora, né? Então, vou pegar o feedback de todos vocês. Então, deixa eu mostrar aqui, mais ou menos, eu não sei se eu estou conseguindo dividir minha tela. Não, compartilha em cima, na telinha ali em cima. Do lado do microfone, Raul. Ela não tem algum motivo. Clica, e aí clica em cima da imagem, e aí ela compartilha. Não, ela não está compartilhando, não. Então, só quero me certificar aqui, ó, pessoal, é o seguinte, a gente sabe que tem vantagens e desvantagens, né, ao uso do TPA antes da trombectomia, não tem novidade nenhuma nisso, e a questão é que mais e mais a gente tem que partir desse tudo ou nada, preto ou branco, né, para a gente individualizar os casos, né, a precision medicine. Então, eu acho que a importância desses trials, o DirectMT, o SCIP, tem um outro trial agora, que chama DVT, que é um outro trial da China, que a gente acabou, eu sou um dos advisors do trial, ele acabou de ser concluído na primeira interim analysis, eu não posso falar os resultados, mas está vindo, né? Então, a gente tem 3 trials da Ásia, tem vários outros trials, o Swift Direct, né, da Europa, o Direct Safe da Austrália, né, e o Mr. Clean No IV, né. Então, a gente tem vários trials olhando essa questão. Mas eu acho que o simples fato de a gente ter agora 2 trials que mostram resultados praticamente neutros, né, em relação ao uso do TPA ou não, vai nos dar flexibilidade para a gente começar a entender a individualização da situação, né? Então, a gente tem que pegar os pacientes que têm baixas chances de reperfusão com TPA, aqueles com oclusão de carótida intracraniana, com coágulos longos, né? Com coágulos não densos, né? A gente sabe que a presença do dense vessel sign é um preditor de resposta, né? Pacientes com lesões de tandem occlusion, pacientes com calcific emboli, a gente sabe que não vai resolver, né? A questão da aterosclerose intracraniana, a gente sabe se a oclusão é por aterosclerose intracraniana, talvez a gente precise de um stent intracraniano nesse paciente, então a gente fazer TPA pode ser um problema, né, por causa da necessidade por dupla antiagregação. Também pensar nos pacientes com janela estendida de 3 a 4 horas e meia, onde o benefício existe, mas ele já é mais borderline, o NNT ali já para 14, né? E mais importante, eu acho, são os casos onde existe uma alta chance de complicação com TPA, né? Os infartos grandes, com aspectos baixos, volumes altos, especificamente aqueles infartos profundos, né? Os pacientes que estão em uso de dupla antiagregação, anticoagulação, talvez tenham um risco maior. Paciente que tenha evidência de leucoaerose severa na tomografia ou ressonância, microbleed na ressonância, né? Paciente com NIH bem alto, a gente sabe que tem uma chance maior de sangramento, também como paciente bem velho, pacientes com demência, né? E novamente, aquelas situações onde a gente possa vir precisar de uma dupla antiagregação, como a lesão em tandem e a doença intracraniana, né? Aterosclerótica. Então, acho que é realmente individualizar os casos, é o futuro do nosso campo, não essa questão do tudo ou nada. Eu acho que tem situações como a oclusão de M2, essas oclusões mais distais, os NIHs mais baixos, né? Esses são pacientes que devem receber o TPA,
porque isso pode obviar o uso da trombectomia mecânica, que é mais cara, que requer é mais invasiva, né? E, novamente, aqueles casos onde a gente espera que haja um retardo na terapia de endovascular. O time da endovascular não está no hospital, é um paciente que vai ser tratado em um lugar onde o workflow do hospital é mais lento, né, para o tratamento endovascular, uma anatomia ruim, né, os pacientes que a gente acha que o tempo de cateterização, tortuosidade importante, né, anatomia ruim, então acho que o TPA vai ter uma chance maior de ganhar em relação ao não TPA. Obviamente, se é um paciente que você acha que vai fazer uma punção direta de carótida, talvez não seja o melhor paciente para TPA, mas a gente sabe que mais e mais a gente está saindo da punção direta para a carótida para a punção radial, né, onde o TPA não tem influência nenhuma. Então, acho que o futuro é a individualização do tratamento. E esses trials trazem para a gente a oportunidade de individualizar o tratamento, porque eles estão quebrando o dogma, que tu tem que receber o TPA antes da trombectomia. Essa é a minha interpretação. O Raul já está fazendo propaganda da aula dele da semana que vem, que é tratamento personalizado, né, Raul? Mas eu tenho uma pergunta importante aqui, que a gente tem bastante residente na audiência também, né? E é uma pergunta do Thiago, perguntando se paciente com documentada oclusão de carótida interna, cerebral média proximal, ictus com menos de 6 horas, com uma grande área de restrição na difusão e um flare benigno. Tem mismatch, difusão e flare, mas a difusão já é grande. NIH alto, qual é que é a conduta? Se faz imagem funcional nesse caso? Não sei se o Otávio quer responder, porque às vezes o pessoal confunde, né, a difusão grande, aí espera para ver o flare, porque o flare é benigno. Não sei se o Otávio quer responder isso, Otávio. Não, eu acho que o Raul até comentou na aula prévia da gente aí, né? Na verdade, esse mismatch flare difusão, gente, ele não avalia viabilidade tecidual, né? Ele avalia, na verdade, uma estimativa de tempo de início dos sintomas, né? Então, ele não quebra o mismatch flare difusão, ele não quebra o paradigma do tempo para trombólise. Ele simplesmente é usar um mismatch para você estimar com a ressonância, né, o tempo de início dos sintomas. Já os estudos de neuroimagem funcional, a pretensão, né, de neuroimagem com perfusão, a pretensão realmente é indicar um procedimento baseado na viabilidade tecidual, né? E aí com todas as limitações, né, de um estudo de perfusão para isso, né? Então, assim, eu acredito que a gente está caminhando para, como o Raul falou, o Daniel e o Luiz falaram, né? Isso é num processo de aprendizado. Eu acho que essas informações fisiológicas são muito importantes. Eu acho que a perfusão ela vai ter um papel no futuro, justamente para esses casos em que a gente não sabe o que é que aconteceu direito, que mais informação é necessária, né? Então, mas eu tenho, sem dúvida nenhuma, a impressão que dá é que a perfusão está super utilizada nesse contexto mesmo, né? Muitas vezes a gente pode tratar sem precisar de uma imagem de perfusão. Tá, e a dúvida aqui também é o seguinte, mas às vezes a difusão reverte. Isso é a minoria, que na verdade o que tem que entender é que a difusão, na grande maioria das vezes, é o core. Então, aquela área enorme é o core do infarto. E aí a gente vai definir se precisa alguma coisa a mais para tratar, como o Daniel falou, no caso de tratar pacientes com large core, que eu acho que o Raul também deve falar sobre isso na semana que vem. Então, é essa a dúvida. O paciente com large core, o que vocês usam para selecionar esse paciente para tratamento? Na verdade, a ressonância, o que o Otávio falou assim, ela serve como um relógio, né? Ela marca o tempo. Então, se você não trataria, né, naquela janela, se você visse aquele volume de lesão, por exemplo, uma tomografia versus aspects, possivelmente você deve pensar semelhante, né? Então, você está olhando como se fosse o relógio e não a viabilidade do tecido, né? Perfeito. Acho que o Daniel ia falar, Daniel. Só liga o microfone. Liga o microfone, Daniel. Lembrar que a difusão, ela é, em alguns casos, parcialmente reversível, mas naquela região da borda dela, que o sinal é intermediário ali, então é realmente uma coisa restrita, né? Não é
a regra mesmo. A gente não deve levar essa informação para querer reverter a difusão de todo mundo, que você vai indicar errado, né? Então tem que respeitar bem aí a difusão, porque é o que é um marcador de isquemia que a gente tem. Obviamente a gente sabe que tem uma área cinzenta aí que é passível de reversão, sim. Acho que teve e a questão do mismatch flare difusão, o Otávio já falou, né? Isso aí é mais para datar a idade do AVC. Isso aí não substitui, ela não é um mismatch verdadeiro, isso, né? Não substitui de maneira alguma a perfusão difusão. Agora a gente sabe que o paciente que tem uma oclusão cerebral média, um core isquêmico pequeno na difusão e uma isquemia, e é um paciente altamente sintomático, esse paciente já tem, obviamente, um grande mismatch. Teoricamente, a gente não precisa nem fazer a perfusão na ressonância magnética, que esse paciente já está indicado no tratamento endovascular. Então, essa é uma outra linha de pensamento aí, abreviar os exames de ressonância magnética, porque o exame de ressonância magnética ele é muito bom, porque a difusão ela dá uma imagem muito confiável, muito fácil de ver, né? Ao contrário da perfusão por tomografia, mas ele é um exame demorado, complicado, etc. Então, abreviar os protocolos aí com esse mismatch de difusão com o mismatch clínico pode ajudar, e é um caminho que pode ser a seguir também. Pessoal perguntando... Pode falar, Gi. Acho que teve bastante pergunta sobre oclusão em tandem, né? Então, acho que o Daniel já respondeu para a Mara no chat, mas acho que vale ouvir a opinião também do Raul de o que usar de antiagregação plaquetária durante o procedimento, quando você precisa passar um stent. Na verdade, só para deixar claro aí, o Carlos Abud... Eu avisei. É o Luiz Henrique, nós estamos com o computador trocado. Então, eu sou o Luiz Henrique e ele é o Carlos Abud. Na verdade, ninguém é o Carlos Abud. Estava todo mundo prestando atenção, né? Mas tá bom, eu tenho certeza, tá tudo certo. Eu vou fechar o microfone aqui para o Raul falar. E também se usam tirofiban, se usam tratamento durante o procedimento nas pacientes que vão precisar de... Raul. Só falando um pouco da questão do mismatch e dos infartos grandes, a gente vai discutir isso mais na semana que vem, mas mais e mais a gente tentar incorporar, né, a individualização do caso. Então, o que é um mismatch? Mismatch é quando você tem um déficit neurológico, né, no exame clínico, que não é explicável pela imagem, né, pela melhor imagem que você possa ter. Então, você pode ter um infarto muito grande, certo? Um predomínio grande, temporal, um infarto de, às vezes, mais de 100 cc's, mas se você tem uma preservação, né, do córtex motor, da região parietal posterior, tem que ser bem eloquente, né? Esse é um paciente que vai ter um benefício do tratamento endovascular, se ele tiver uma hemiplegia e uma negligência, no caso de uma oclusão de hemisfério direito. Então, a questão mais importante é você tentar encontrar um mismatch, né, essa falta de correlação entre o déficit clínico e a lesão na imagem, a despeito do tamanho da lesão na imagem, né? Não é só o tamanho, mas é a importância funcional daquela lesão. Então, isso são coisas que a gente não vai aparecer fácil num trial, isso não é uma coisa que, a nível populacional, é fácil de a gente provar, pessoal. Mas a gente sabe que a plausibilidade biológica desse raciocínio é básico, né? Se você tem um déficit neurológico que não é accountável pela lesão na imagem, isso é um mismatch, isso é um tecido de penumbra. Então, essa é a questão principal. A outra questão da difusão é que é importante que a gente saiba que ela pode ser reversível até em torno de 15% dos casos. Geralmente não é uma coisa muito grande, em torno de 10 cc's, certo? E principalmente, como o Daniel falou, naquela área das bordas, né? A gente pode usar os limiares de ADC para melhorar um pouco isso. Mas todas essas relações, pessoal, elas dependem não só do threshold do ADC ou do CBF, mas também do tempo de isquemia.
Então, essas coisas, elas são complicadas. E também existe o problema da self-fulfilling prophecy. Já que a gente acha que está morto, a gente não trata e no follow-up vai estar morto. Então, às vezes, requer a gente, como se diz, desafiar os dogmas para realmente a gente ver se as coisas são ou não são da maneira como a gente acha que é, né? Eu acho que esse é o primeiro comentário. O segundo é a respeito do uso de antitrombótico. Quanto mais passa tempo, eu sou um fã maior do tirofiban. A gente tem um colega bem senior aí na nossa comunidade de neurointervenção no Brasil, em Vitória, né, que é um grande pregador do tirofiban, e eu acho que ele realmente foi um visionário nessa questão. Zé Maria? Né? Zé Maria, professor Zé Maria. Eu acho que faz muito sentido, porque a grande parte da formação de coágulo durante esses procedimentos, né, eles são mediados por plaqueta, não é mediados por fator de coagulação. E a gente tem algum grau de ação da segurança do TPA com glicoproteína 2B3A, inclusive tem estudos em andamento, estudando a associação entre o eptifibatide e o TPA, né, e também entre o TPA e o argatroban, né, que não é um antiplaquetário, é um anticoagulante mais de nível direto à tromina. Realmente o stent na fase aguda é um problema para a gente do dia a dia, né? Então a gente, a maioria dos tandes que a gente pega, a Mara Amélia perguntou bastante da dissecção, né? Eu acho que eu vou até falar um pouquinho sobre isso, minha impressão. A dissecção é interessante, porque você veja na análise do Titan, os pacientes com dissecção receberam stent mais frequentemente do que os pacientes sem dissecção. Porém, a gente sabe que se o paciente com dissecção ele não for tratado, ele vai voltar, a artéria vai se curar normalmente sozinha, porque o curso natural da dissecção carotídea ela é o remodelamento arterial, né? Então a dissecção a gente vai colocar o stent realmente se for necessário para manter o fluxo aberto. Se o fluxo estiver pérdio sem a necessidade de colocar o stent, a gente realmente não coloca o stent, porque a tendência dessa artéria é ela remodelar e voltar ao normal. Então, e a gente não vai precisar ter uma carga tão grande de antiagregante na fase aguda. Agora, a questão da aterosclerose, o tandem mesmo, que é a oclusão ou suboclusão da carótida, não aquela estenose de 70%, é a oclusão mesmo, que a artéria ela raramente fica pérdia se você não colocar o stent. Então, é uma questão de necessidade mesmo. Se você fizer o tratamento, a angioplastia, esperar alguns minutos, a artéria vai fechando e acaba ocluindo de novo. Então, é um problema mesmo. A gente, baseado no que tem de literatura, a gente tende a ser mais leve no protocolo, começar só com AS, mas o que a gente tem feito atualmente, a gente faz a trombectomia, coloca o stent, só passa o AS, espera alguns minutos e repete a angiografia para ver como é que está, e a gente tem visto que após 15, 20 minutos, a maioria dos que a gente mantém um protocolo mais leve, eles começam a formar trombo inter-stent agudamente. Então, realmente, como o Raul falou, a gente tem a tendência de fazer um antiagregante endovenoso mesmo, que é o que vai estabilizar o processo. Aí fica a questão que o Otávio já levantou, nesses casos, eventualmente, a gente pegar mais leve com a RTPA. O tandem realmente é um problema. E o problema maior é que eles são 15% a 20% dos casos da circulação anterior, né? É uma situação bem frequente na nossa prática clínica, então é um dos grandes problemas que a gente lida. Tem várias perguntas sobre basilar também, paciente com basilar, com flutuação de sintomas. Eu vi que eu acho que vocês já responderam alguma coisa. O que vocês fazem, paciente com basilar fechada, estenose crítica de basilar e os sintomas flutuantes? A gente tende a ser agressivo, né, Daniel? Com basilar, né? Daniel. Paciente com... depende da situação, né? O paciente
O paciente que a gente faz a trombectomia, ele tem uma estenose crítica, sobre uma estenose importante subjacente aí debaixo da oclusão, a gente tende faz a trombectomia, a gente tende a esperar um pouco para ver se essa oclusão se essa basilar vai se manter aberta, né, e realmente guarda o stent intracraniano na fase aguda para situações que precisa mesmo, porque no stent intracraniano aí já é o contrário. Se você não é agressivo com a antiagregação, ele fecha na hora, entendeu? Não adianta pegar leve na antiagregação com o stent intracraniano. Você já deve fazer o antiagregante endovenoso já de cara, porque senão ele não mantém a perviedade. Por isso que a gente tende a ser conservador, assim, se possível, no caso das estenoses intracranianas na fase aguda, né? A gente coloca realmente o stent quando o vaso não fica patente mesmo após a trombectomia. Pergunta aqui para o Raul se tem usado Cangrelor, Raul, que não tem no Brasil. O Cangrelor é uma opção, a gente não usa porque o custo é bem maior do que o Tirofiban. A vantagem do Cangrelor é que é uma meia-vida bem curta, então on and off, bem realmente curto, mas o custo é maior do que o Tirofiban, e o Tirofiban tem uma meia-vida relativamente curta, em torno de 4 horas, até se assemelha um pouco com a heparina nessa situação. Então a gente não tem usado, e alguns dos colegas que usaram, a gente teve umas discussões recentemente, acham que tem tido uma complicação hemorrágica talvez um pouco maior, né? Mas eu acho que isso é bem anedoto e eu acho que a gente não sabe bem. Em relação à doença aterosclerótica, a gente tem uma quantidade bem grande de doença aterosclerótica no nosso centro, porque nós temos muito afro-americanos e diabéticos, então é uma situação que a gente vê muito frequentemente. Uma das coisas que é importante quando você faz uma trombectomia em um paciente com intracrânio átero é que você observe depois da trombectomia por pelo menos 10 a 20 minutos, porque muitas vezes é diferente, não é um coágulo, você na realidade está tirando uma trombose in situ em uma placa de vaso doente, né, Raul? Agora, e a taxa de reoclusão depois da trombectomia ela é bem alta. Tem vários papéis, artigos dos colegas da Coreia do Sul a respeito disso, e essa é a nossa experiência. Então, geralmente, o que é que a gente faz? A gente faz a trombectomia, faz o bolus de Agrastat, a gente não espera para ver a reoclusão acontecendo, porque ela é muito comum, pessoal. Se você não fizer um antiplaquetário agudamente, essa oclusão ela é muito comum. Se realmente for uma placa, né, ela é muito comum, porque aquilo é um endotélio desnudado, é tão ruim como um stent, né? E quando você faz a trombectomia, né, e a gente prefere fazer o stent retriever do que a aspiração nesses casos, você também causa dissecção da placa, né, e denuda ainda mais o endotélio. Então a gente tende a fazer o Tirofiban e a gente observa, né, por 10, 20 minutos, geralmente 20 minutos, fazendo angiogramas seriais. E se a gente vê recoiling ou retrombose do vaso, né, aí a gente faz angioplastia ou stent. Se não, a gente deixa o vasozinho quieto. Qual é a tua taxa de angioplastia ou de stent nesses casos, Raul? É bem alta, na realidade, é bem alta. E a gente tem uma casuística boa, deve ter... a gente tem... 40%? 40%, 50%? É alta. Eu acho que mais da metade dos casos... Está falando nos intracranianos, né? Tá falando dos mas a gente também, cara, Otávio. No final, a gente acaba pondo stent em quase todo mundo. É isso que o Raul falou. São estenoses críticas que raramente elas ficam patentes. Essa história de aguardar alguns minutos, isso aí é muito útil para um monte de coisa, né? Na verdade, né? A gente tem que aprender a ser paciente e vai aprendendo com o tempo. Eu acho que nas lesões ateroscleróticas, especialmente, né? Mesmo quando a gente controla os pacientes que a gente não quer pôr o stent, ou o paciente mesmo que recebeu o stent, num diversor de fluxo, é bom você esperar uns 15 minutinhos e fazer um controle para ver se a coisa está estável ou não, porque muitas vezes não está, né? Aquele paciente, né, Otávio, que sai da sala bem,
passa alguns minutos, ele piora de novo, né? Porque reocluiu, e a gente deixou passar que já devia estar no processo de reoclusão logo após o procedimento. Então, vale a pena a gente esperar um pouquinho, tá tudo na mão ali, e fazer uns controles tardios para ver se está tudo estável. E tem casos que você vê, obviamente, uma dissecção intraplaca bem importante, um recoiling do vaso imediato, né, placas complexas, ulceradas, com estenose muito significante. Então, nesses casos, a gente já faz o bolus de tirofiban e trata ali. Nos casos onde a gente acha que dá para evitar, a gente faz esses 20 minutos de observação. Mas se você me perguntar, eu acho que em mais de 50% dos casos, a gente acaba tendo que pôr um stent nesses casos. Outra coisa para se lembrar é que, principalmente na basilar, a gente tem uma percepção que a taxa de sangramento, né, de complicação hemorrágica talvez seja um pouco menor, né? E a outra coisa que é importante mencionar nesses casos, a gente sabe, as oclusões são geralmente na basilar, né? E na M1, em áreas que são ricas em perfurantes. E nos estudos de stent eletivo, o Samples e o Visa, isso foram fatores preditores de infarto, né, de complicação no procedimento endovascular. No entanto, esses eram vasos abertos. Aqui a gente tem um vaso fechado. Então, se o vaso está fechado e tem uma perfurante que vai ser ocluída pelo snowplowing, pelo stent, ou angioplastia, essa perfurante já foi ocluída pelo coágulo. Então, não existe esse mesmo risco de você causar esse dano secundário pelo snowplowing da angioplastia do stent, né? Então, só mais um adendo, a diferença entre o caso agudo e esse caso eletivo ala sempre, né? Raul, e vocês têm dado da série de vocês, Daniel também, de quando você fez trombólise endovenosa e aí precisou usar o antiplaquetário endovenoso? Acho que é uma pergunta bem importante para o neurologista que pega esse paciente na unidade AVC depois, algo que preocupa o uso das duas drogas em associação. Gisele, temos uma quantidade bem razoável desse tipo de caso, né? Obviamente, se tem complicação hemorrágica, mas, novamente, existe dados razoáveis de segurança, tem o Study Clear, né? Está se fazendo agora o MOS com associação com eptifibatide, apesar da dose ser um pouco menor, mas é full TPA com eptifibatide, né? Então, existe dados de segurança razoáveis. O melhor dado que existe é um artigo da Coreia do Sul, onde eles mostraram que, numericamente, né, na realidade, teve mais complicação hemorrágica nos pacientes que não receberam TPA do que receberam TPA. É um estudo pequeno, mas que não causa alarde nenhum, né? Obviamente, a gente fica ansioso e tenso e quer evitar esse quadro, mas às vezes não dá, né? Eu acho que a pior coisa é você deixar um vaso fechado em um paciente com NIH alto. Isso é uma catástrofe. Se ele sangrar, você só troca a cor da catástrofe, né? Mas, obviamente, se é um paciente com NIH baixo, talvez você não deva ser tão agressivo, né? Então, acho que, novamente, individualização do caso. NIH alto, o vaso não pode ficar fechado, a gente sabe que é uma catástrofe. Então, se corre o risco. NIH baixo, talvez a gente se observa. E eu só queria reforçar que o NIH baixo, com oclusão de grandes vasos, é uma manifestação muito comum na doença aterosclerótica intracraniana. Esses pacientes com NIH baixo, oclusão de lateral já, né? Carótida interna, eles preste atenção, a taxa de doença aterosclerótica tende a ser mais elevada porque provavelmente eles tiveram tempo para recrutar colateral. Então, né, individualizar o tratamento. Eu acho que acho que uma máxima que todo mundo está comentando aí, acho que para sintetizar é o seguinte, né? A cardiologia, né, a prevenção secundária da cardiologia, ela é relativamente simples nesse contexto, porque a doença é relativamente homogênea, né? Então, já a investigação etiológica e a prevenção secundária do AVC é muito mais complexa, porque a gama de etiologias é muito maior. Eu acho que o tratamento agudo vai caminhar no mesmo sentido, né? A impressão que eu tenho é que o tratamento agudo do AVC vai ter um algoritmo muito mais complicado de decisão, né? Porque a quantidade de etiologia é muito maior, as diferentes
cenários, a diferentes morfologias são muito mais complexas. É provável que a gente precise de cada vez mais expertise. Ao invés de facilitar, a coisa está ficando cada vez mais complexa, né? Não, está ficando cada vez mais complicado, né? Vocês vejam que está tudo muito complicado, na verdade, né? Agora que entra a questão de outros trombolíticos, faz ou não faz, se faz um, se faz o outro, realmente a gente está passando, talvez a gente tenha que passar por essa fase da complicação para depois descomplicar de novo, né? Eu acho que provavelmente é isso que está acontecendo. A gente vai ver a quantidade de variáveis que a gente tem, que são muitas, e depois juntar em grupos menores e simplificar de novo a coisa. Mas nós estamos no momento que está ficando mais complicado nesse momento, né? Pessoal, tem várias perguntas aqui a respeito do uso da milrinona, que o pessoal está dizendo que estão usando em todos os procedimentos aqui. O que vocês acham sobre isso? Milrinona em paciente com trombectomia mecânica, o pessoal está dizendo que está usando de rotina aqui. É importante a gente entender o que é a nossa prática versus o que está provado tudo, né? A gente tende a usar muito, né, que tem alguns dados fracos sugerindo que ele pode ser um neuroprotetor. O vasoespasmo é uma coisa muito comum nesses pacientes, né, depois da manipulação mecânica com stent retriever ou com catéter de aspiração. Então, a gente tende a usar muito. É um must? Não. A gente usa na nossa prática, ela não baixa a pressão, né? Alguma baixa de pressão a gente quer, né, no decorrer da reperfusão. Mas é importante que a gente entenda que não existem dados muito bons para dar suporte a essa prática, né? Mas é uma coisa que a gente, na nossa prática, faz bastante. Outros usam nimodipina. A gente usava nimodipina, a gente não tem mais nimodipina endovenosa no Brasil, né? Então a gente parou de usar. Inclusive, a gente usava nimodipina para vasoespasmo intracraniano pós-neurismático e tal, não tem mais. A gente tem a rotina também de usar um vasodilatador, no caso a milrinona, para todos os procedimentos endovasculares nossos. A gente deixa na perfusão lenta, acho que é mais ou menos como o Raul falou. Acho que o intuito é mais para conforto do procedimento, né? Questão de vasoespasmo durante o procedimento e etc. A gente usa assim, não só para trombectomia, mas para os outros procedimentos todos também. Daniel, uma pergunta. A gente, quando usa milrinone venoso para vasoespasmo, a gente tem uma série de uma aluna minha de doutorado que está terminando agora, assim, 70% dos pacientes fazem hipotensão, né? Então, super importante que o anestesista ou que quem esteja comandando controle isso, que pode ser um problema importante. Eu não sei qual é a experiência de vocês na sala. É importante que eles saibam que a gente está usando, inclusive, né? Porque já teve grandes discussões disso aí, deles ficarem desesperados se o paciente está hipotenso, porque eles não sabiam que o paciente, que a gente põe na rotina, faz parte do pessoal da enfermagem, prepara e coloca. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado, a infusão tem que ser lenta, e o anestesista tem que estar ciente disso para conseguir manusear o paciente aí. Tem que se ter um cuidado com essa infusão rápida, certo? Não deve fazer mais que 1 miligrama por minuto. Tem risco, inclusive, de arritmia ventricular, né? Mas os pacientes podem apresentar que arritmia, né, estressístole, arritmia ventricular e hipotensão. De uma maneira geral, né, se você fizer 1 miligrama por minuto, em torno de 3 a 5 miligramas de bolos, eles toleram bem. O problema do manuseio pós-vasoespasmo para hemorragia subaracnoideia, né, é que a gente faz você titrate para a dose máxima que ele tolera, né? Então, é um pouco diferente do que a gente faz na sala, né? Na UTI, a gente realmente puxa, né, para dose maior que o paciente tolera, né? Esse é, pelo menos, o protocolo que a gente vê sendo feito na maioria das UTIs aqui. Chega até 1,25 miligrama, né, por minuto. É uma dose boa. E, geralmente, a gente tenta limitar a dose do procedimento. Em AVC, geralmente, a gente não faz mais do que 5 miligramas, mas, de uma maneira geral, até para o tratamento de vasoespasmo, a gente não quer passar mais do que 15 miligramas no procedimento, né? Porque, novamente, tem riscos
de arritmias e uma série de outros problemas, né? E a gente usa também, pessoal, para procedimento radial. Procedimento radial, o nosso coquetel é heparina, né? 1.000 unidades de heparina com em torno de 2 a 3 miligramas de milrinona. O coquetel da radial. Pessoal, a discussão está excelente, mas nós estamos 2 horas aqui. Semana que vem tem mais, e aí no dia 11 nós vamos estar aqui com o Raul, então, falando, né, do tratamento personalizado para cada paciente. Vocês tragam mais perguntas, e a gente espera poder contar com vocês nesse dia, né, Raul, que a gente vai estar... Posso contar, não? Avisa todo mundo, Shelly, avisa todo mundo que vai ter uma surpresa, né? Vai ter uma surpresa no dia 11. Na realidade, tem uma surpresa. Mas vocês já sabem o que é. Não, nós vamos ter a publicação aqui nas principais revistas. E no dia do próximo Global Stroke Alliance, então a gente espera contar com vocês para comemorar. Vai ser uma grande festa e a gente vai brindar todo mundo junto aqui. Tem que ter vinho no final. É isso aí. Então, pessoal, até semana que vem. Muito obrigada. Daniel, muito obrigada aí, que foi maravilhoso. Raul, Otávio, Gisele, e até a próxima semana. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite aí, foi um prazer. Tchau. Obrigado. Tchau. Excelente, Daniel. Abraço. Como é que eu saio disso aqui, gente? Deixa lá em cima o crônico e sai aqui.